A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos, Ensino Superior de Teologia. Nós estamos dentro da disciplina Introdução à Bíblia e nós também estamos a iniciar a segunda parte da aula dupla 5, que é a aula 9 e 10, e essa é a segunda parte da aula 9. Nós estamos trabalhando agora sobre o desenvolvimento do cânon. A primeira parte nós demos uma introdução e nós chegamos à questão da revelação natural de Deus, que é uma revelação também geral, também é um outro termo utilizado. E nós temos três aspectos a abordar e abordaremos agora nessa parte e na próxima parte. Assim nós terminaremos uma aula, né? Porque a aula dupla ela é dividida em duas aulas. Então, nessa parte agora nós vamos tratar acerca da natureza e a história. Depois, na outra parte, nós vamos falar só sobre a constituição do ser humano, que sem dúvida é a maior revelação de Deus. Tanto é que Cristo, que Deus, quando foi se revelar ao homem na sua plenitude, ele enviou seu filho, Jesus. E Jesus, que é Deus, se revelou como? Como ser humano. Então, como ser humano, ele se revelando como ser humano, nós percebemos exatamente quem é Deus. Está ali, é só olhar Jesus. É por isso que quando Jesus veio, a gente pode olhar para o Velho Testamento e reinterpretar quem é Deus. Por que eu digo reinterpretar? Porque muitas vezes nós interpretamos no Velho Testamento um Deus que não é Deus. Porque, veja, Deus é Jesus. Jesus não é, e Jesus estava e ele é o próprio Deus do Velho Testamento. Então o Deus no Velho e o Deus no Novo é o mesmo, não mudou, Deus não muda, senão ele não é Deus, senão é outro Deus, aí nós não teríamos mais, não seríamos monoteístas, seríamos politeístas acreditando em vários deuses. Mas o assunto de quem é Deus na Trindade é um assunto específico que nós vamos tratar depois dentro de teologia sistemática. Mas vamos então agora começar na abordagem da natureza, que é um instrumento da revelação de Deus. A natureza é sem dúvida uma forma de revelação natural de Deus. A Bíblia diz em Salmos 19:1: os céus proclamam a sua glória. Glória é quem Deus é. E o firmamento, as obras das suas mãos. Ou alguma tradução diz a obra das suas mãos. O que é então a obra? A obra é o que Deus faz. Então nós temos aqui uma percepção de que a natureza mostra quem Deus é e o que Deus faz. Em Romanos, capítulo 1, verso 19 e 20, diz assim: portanto, o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta. Por quê? Porque Deus lhe manifestou. É Deus que se revela. Porque as coisas invisíveis, veja, são coisas invisíveis, não perceptíveis à visão humana, mas não deixam de ser uma coisa que existe. Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem, agora são visíveis. Então as coisas invisíveis são vistas, né, pelas coisas que estão criadas. Então as coisas criadas revelam as coisas invisíveis, o seu eterno poder e a sua divindade, para que eles fiquem inexcusáveis. Quem? Todos. Todos os seres humanos. É só ler lá Romanos capítulo 1. Né? Deus, então, fala para todos, não é para um grupo. Deus não só fala para a igreja, Deus fala para o mundo sobre ele. Agora, ele se revela intimamente em uma relação de pai e filho com a igreja. Porque Deus só é pai de quem nasce de novo. Quem não nasce de novo não é filho de Deus. Veja, todos os homens não são filhos de Deus. Todos os homens são criaturas de Deus. Diz lá em João, né? Para que todos os que o recebam sejam feitos filhos de Deus. Ser feito, quer dizer, não era.
ser feito filho de Deus. Então, essa ideia errônea, todos são filhos de Deus. Não, isso não é uma mensagem bíblica, isso é uma mentira. Todos não são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. Quem é filho de Deus? Quem nasce de novo. Quem nasce de novo tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador através do arrependimento e então ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, quem tem essa experiência pessoal com Jesus, isso não é quando você nasce, você não tem isso. Eu nasci num lar evangélico, isso não te faz crente, cristão, nascido de novo. Você é que tem que ter uma decisão pessoal. Não adianta os outros terem por você, eles me batizaram, então eu sou crente. Não, batismo, água, não salva ninguém. O batismo é algo que vem depois que você nasce de novo. Não adianta você achar que você vai se molhar e ser salvo. Eu não quero entrar aí no aspecto da ideia aliancista, que alguns que fazem batismo de criança têm. Mas mesmo os que acreditam no batismo de criança, que não é a teoria aceita na maioridade dos pentecostais, ele ainda acha que tem que ter uma confirmação, né? Que a pessoa fala, não, eu aceito. Não é porque meus pais queriam, eu aceito. Bom, mas nós entramos aí dentro do ambiente da soteriologia, da salvação, não é o nosso assunto, né? Mas é porque a gente tem que afirmar que a revelação de Deus é dada a todos, mas é claro que tem uma revelação específica para os filhos de Deus. A Bíblia continua, quando fala sobre isso, ela fala o seguinte: o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. É só chamar a atenção que a verdade da revelação é Deus que manifesta. O segundo aspecto, além da natureza, é a história, que também é um instrumento de revelação de Deus. A história é um meio de revelação, pois encontramos padrões de sequência e intervenções inexplicáveis. Veja o exemplo da morte de Alexandre o Grande. Eu não vou comentar esses aspectos históricos, fica aí o exemplo até para sua análise pessoal, mas veja o caso de Hitler. Hitler não tinha motivo nenhum de tentar atacar a Rússia. Ele já estava dominando a Europa, era para ter destruído a Inglaterra. E por algum motivo ele decidiu ir num período de inverno, que o seu exército foi praticamente destruído, foi pelo inverno. E então ele tenta fazer isso. Por que ele fez isso? Quer dizer, era porque era para ele perder. Não era para ele dominar. Aí a gente olha a Bíblia e vê lá Deus permitindo reis serem destruídos, reis que eram poderosos, por algum motivo acontecia alguma coisa, alguém morria, ou o filho matava o pai, qualquer coisa, e mudava tudo. A queda, por exemplo, de Napoleão Bonaparte, aquele francês, aconteceu isso. A própria Constituição do Estado de Israel é uma proposta histórica assim, absurda. Como é que uma nação nasce de repente? Uma nação que havia sido destruída no ano 70 depois de Cristo, retorna em 1948, com a autorização das outras nações. Quer dizer, é algo assim, alguém mexeu nessa história. E isso acontece no seu dia a dia. Também o ser humano percebe na sua própria história intervenções e sequências. Parece que a história ela gira, né? O que aconteceu com um acontece com o outro. Parece que é um plano. Então, isso é o homem percebe, tem alguém por trás disso. Uma inteligência que não é essa inteligência aqui nossa, né? Alguém. É um ser sobrenatural, superior. Em Atos 14, 8 a 17, Paulo fala, no versículo 16, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. É Deus que conduz as nações. Por exemplo, o que acontece, né, ou aconteceu, ou está a acontecer numa pandemia, como por exemplo o caso do Covid-19, né, acontece ou aconteceu, por quê?
É por uma intervenção de Deus. Ah, não foi o homem. Não importa se foi o homem. Deus está por trás de tudo que o homem faz. Nada acontece sem a soberania de Deus. Então veja, Deus está por trás da história. A história mostra que existe alguém por trás disso tudo. Ah, pastor, então vamos falar do Apocalipse, do Anticristo. Não importa. Só vai acontecer do jeito que Deus falou que vai acontecer. Ele é soberano. Nada vai acontecer sem que ele, em sua soberania e autoridade, faça ou permita. Porque aí vem a discussão teológica, né? Que nós não vamos discutir aqui nessa disciplina. Atos 14, 17 diz assim: contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-nos lá do céu, dando chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. A revelação da natureza. Está aí. Então Deus se revela através da natureza e através da história. E ele então, através da natureza, ele mostra o seu poder, sua grandiosidade, né, seus planos eternos, a perfeição com que tudo se encaixa, não só na Terra, mas no cosmos do universo, com as galáxias, as estrelas, né? Toda a física, toda a matemática muito bem calculada e organizada, com plano, com leis. E não se pode sair dessas normas, porque alguém fez, não foi o homem, foi Deus. E o homem percebe isso. E o homem não consegue intervir. Se ele tenta intervir, ele tem consequências. As consequências que foram feitas por alguém. Veja, o homem não tem consequências diferentes daquelas que Deus determinou. É por isso que tem a ideia de bênção e maldição. Quando Deus fala, ele fala, se você fizer isso, você vai receber isso, de bom. Mas se você não fizer, ou se você fizer isso que eu não quero que você faça, você vai receber isso de mal. Quem determina o que vai ser errado, ou seja, aquilo que o errado traz, é Deus. As consequências são determinadas por Deus, não é pelo homem. Então não adianta o homem achar, eu vou ter um terceiro caminho. Não existe. Ninguém pode fazer absolutamente nada que não seja determinado por Deus. Tá bem? Pode ser por livre escolha, ou pode ser pela predestinação. Tá certo? Não é a nossa discussão, mas que a soberania de Deus é plena, é. É o que ele disse. E é o que ele fez, o que ele determinou. Ele é quem determina o que é certo e errado, não é o homem. Lá no Éden, o homem tentou entrar nesse ambiente e só fez confusão, porque ele acabou pecando. Porque quem determina o que é certo e errado é Deus. Deus falou, homem e mulher, é homem e mulher. É desse jeito que vai ser e tem que ser, porque Deus falou. Mas eu não concordo, eu acho que pode ser diferente, a família pode ser diferente. Você pode não concordar, mas não adianta. Vai ser desse jeito, porque isso é o natural. E quem tentar fazer isso vai ter consequências, as que Deus determinou. E o homem percebe isso. Quando ele não percebe, ele se torna irracional, ele se torna tolo. Ele começa a entrar na insanidade. É por isso que Deus fala que é um tolo, é um ignorante, é um insano, aquele que diz que Deus não existe. Então o ateu, ele é tolo. Por quê? Porque é impossível negar a existência de Deus. Ela é patente aos olhos do ser humano. Me perdoe ser bem apologético agora, mas isso é uma realidade. O último aspecto nós vamos falar na próxima parte é a constituição do ser humano. Mas isso nós vamos falar com mais abordagem na próxima parte. Aqui é o professor Marco Faleiro, dentro da disciplina Introdução à Bíblia, da Logos Ensino Superior de Teologia. E eu termino mais uma vez essa parte, afirmando e reafirmando a sua felicidade. Então, por favor, seja feliz, faça o que Deus te manda fazer. Seja feliz, mas também ajude essa pessoa a fazer o que Deus quer. Faça alguém feliz. Em nome de Jesus. Amém.